Bom, queridos, nessa manhã então nós vamos falar sobre o membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como que nós somos recebidos, quais são os nossos privilégios, quais são as nossas responsabilidades, porque às vezes a gente recebe aquela doutrinação, vê algumas coisas acontecendo na igreja e fica se perguntando, mas por que isso acontece assim? Por que o conselho avisa que aconteceu isso e isso e aquilo? E a gente não sabe muito bem. Então, essa manhã nós vamos estudar um pouco sobre o ser membros da igreja. O que precisa ficar estabelecido é que todos nós precisamos congregar. Não há uma escolha, eu congrego se eu quiser, não. A igreja do Senhor Jesus foi inaugurada no Pentecostes. A descida do Espírito Santo foi a inauguração da igreja. E logo que a igreja é inaugurada, que o apóstolo Pedro prega, que muitos irmãos são batizados, 3.000 só naquele primeiro momento, o relato da comunhão deles é algo impressionante. Vamos ler todos juntos então? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 37 a 47. É interessante, então, vermos esse movimento. O convertido, ele passa imediatamente a congregar. E o congregado segue o ritmo da igreja. Eu sou um convertido, eu preciso fazer essa declaração pública. No caso deles, foi o batismo. Ninguém ali era batizado ainda com o batismo cristão. Feita a declaração pública, eles congregavam. Eles então aceitaram o procedimento da igreja para entrar na igreja. Eles passaram a congregar e, congregando, eles respeitavam o ritmo da igreja, que era de partir o pão de casa em casa, que era de cuidar uns dos outros. E congregar é tão importante que o Senhor Deus, ele continua trazendo mais pessoas para congregar. Usa os apóstolos como instrumento? Sim. Usa os crentes como instrumento? Sim. Então, ele continua a trazê-los para congregar. Mais e mais irmãos. 3.000 no dia, depois o número sobe a quase 5.000, depois Lucas perde a conta, porque nós sabemos que foi Lucas que escreveu Atos. Então, toda a igreja precisa ter, e ela tem, a maneira pela qual você se faz membro dela, e ela tem os seus procedimentos, para que nós saibamos como nos comportar dentro da igreja. Nós temos alguns documentos que nos ajudam nisso e às vezes a gente nem usa muito. O primeiro deles é mesmo a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela nos fala sobre como o membro é recebido, o que se espera do membro, quais são os direitos do membro, quais são os deveres. Nós vivemos tempos em que as pessoas sabem de todos os seus direitos, mas não exercem muito os seus deveres. Isso é um problema social, né? As pessoas estão sendo ensinadas nas últimas décadas a reivindicar seus direitos, mas os deveres eles deixam um pouco aquém. De certo modo, isso tem entrado muito na igreja e nas igrejas. As pessoas são muito boas em dizer: eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, mas há deveres também.
Então a Constituição ela regula, né, os procedimentos para a gente se tornar membro da igreja, em quais circunstâncias você pode se tornar, como você é recebido membro da igreja, quais os seus direitos enquanto membros da igreja, quais os privilégios, é melhor isso, mais do que direitos, você tem privilégios na igreja, e quais então são as obrigações, né, de cada membro. E é isso que a gente vai dar uma estudada a partir de agora. Havendo dúvidas, me chama aí, tá? Primeiro, o artigo 4, depois eu preciso voltar no 2, olha lá o slide. O artigo 4, a igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros membros, sob sua guarda, associados para os fins mencionados no artigo 2, e com um governo próprio que reside no conselho. Então nós presbiterianos temos um governo próprio, o conselho, que é eleito pelos membros da igreja, e os membros da igreja se reúnem para adorar a Deus conforme o artigo que nós vamos ver no próximo slide. Então nós nos reunimos para isso. A igreja é composta dos membros professos. O que é um professo? É alguém que professou o quê? A sua fé em Cristo Jesus. É aquele que professa publicamente, que declara publicamente a sua fé. Uma pessoa não pode ser membro da igreja presbiteriana se ele não tem coragem de vir aqui à frente e dizer: eu creio nisso, eu me comprometo com isso. Então ele não pode ser membro, porque ele não está disposto a dizer para o mundo inteiro no que ele crê. E um cristão precisa estar pronto para dizer ao mundo inteiro o que ele crê. Então nós nos reunimos para cumprir o que está no artigo 2. E o que está naquele tal artigo 2? É exatamente a função da igreja, o motivo da existência da igreja. O que é a igreja? E o artigo 2 diz assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma resumida nisso? Para que a igreja se reúne? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem qual finalidade? A primeira delas e a mais importante: prestar culto a Deus, em espírito e em verdade. Função primeira da igreja não é fazer obra social. Isso é depois, consequência. A função primeira da igreja não é fazer obra social, não é promover eventos e festas para agradar as pessoas. A função primeira da igreja é cultuar a Deus em espírito e em verdade. E aqueles que cultuam a Deus em espírito e em verdade, eles devem pregar o evangelho aos outros. E é nessa ordem de prioridade mesmo: cultuar a Deus em espírito e em verdade, pregar o evangelho, batizar os convertidos, bem como os seus filhos, aqueles menores que estão sob a responsabilidade deles, ensinar as Escrituras, né, promover a comunhão e aí sim fazer as outras coisas todas que a gente precisa fazer. Então o membro da igreja se reúne para isso: cultuar a Deus em espírito e em verdade. É isso que a gente vem fazer aqui. Fundamentalmente, prioritariamente, a coisa mais importante que a igreja faz é cultuar a Deus em espírito e em verdade. Quando a gente inverte as coisas, primeiro a gente tem que agradar as pessoas, primeiro tem que fazer obra social, primeiro tem que fazer desse lugar só um lugar de encontro de pessoas. As pessoas saem da igreja porque isso aí ela consegue fazer lá fora. Isso aí ela faz lá fora num clube, numa associação social, numa ONG. Agora, cultuar a Deus em espírito e em verdade é o que se faz na igreja em primeiro lugar. Todas as outras coisas vão jorrar disso. A preocupação inicial é cultuar a Deus em espírito e em verdade. A preocupação inicial é depois também pregar o evangelho, batizar os convertidos, edificar os crentes, viver a comunhão, partir o pão de casa em casa, estar juntos, isso é muito gostoso. Depois vem as outras coisas. Depois eu vou fazer automaticamente, por adorar ao Senhor e por obedecer a palavra, aí eu vou ficar feliz em ajudar pessoas e tudo mais. Então a prioridade do cristão é essa. São membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas no hall, bem como as que lhes tenham sido unidas por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido o batismo bíblico. Então, quem são os membros da igreja? Aqueles que foram batizados e inscritos no hall. Sim, a igreja tem um hall de membros. Nós sabemos quantos membros a igreja tem. E quando eles vão embora, a gente também controla isso.
Tem muita igreja que simplesmente não sabe quem vem à igreja ou quem não vem, não se preocupam muito com isso. Mas não é assim conosco. Então, você é batizado e vai ser inscrito no hall de membros da igreja. Além dos que foram batizados, tem também aqueles que aderem à igreja por transferência, por exemplo, vindo de outra igreja evangélica, que tenha ministrado sobre ele o batismo bíblico. Quer dizer que tem igreja aí evangélica que não ministra o batismo bíblico? Tem. Você tem seitas que não ministram o batismo bíblico, e você tem hoje igrejas que sequer pregam o verdadeiro evangelho. Eles só pregam a prosperidade, mas eles não falam da salvação em Cristo Jesus, ou falam muito pouco. Algumas só pregam o princípio da retribuição. Você vai dar, então Deus vai ter que te dar de volta, você vai prosperar, Ele vai curar a sua enfermidade, mas não fala de arrependimento de pecados, não fala de mudança de vida, não fala da graça salvadora de Jesus, do verdadeiro evangelho. Então, existe isso. E de fato a nossa igreja, quando ela se reúne no seu concílio maior, que é o Supremo Concílio, ela já tem decisões sobre igrejas que ela não entende que elas ministram o batismo bíblico e pregam o evangelho bíblico. Então essas pessoas têm que ser doutrinadas de novo, essas pessoas têm que ser batizadas com o batismo bíblico. Nós não temos esta pretensão de dizer que o nosso batismo salva. Tanto que muitos irmãos que vêm de outras igrejas, eles não são rebatizados. Mas há igrejas hoje em dia que estão surgindo por aí que o batismo deles sequer é bíblico. Sequer às vezes é batismo. Eu gosto de compartilhar que uma vez eu estava, e já aconteceu 2 vezes na verdade, ou 3, mas tem um caso muito marcante de uma menina que estava fazendo a classe de doutrina, né, a classe Nova Vida, a catecúmenos com a gente. Quando chegou o fim do processo, eu falei: olha, querida, mas você não precisa ser rebatizada, porque você vem de uma igreja tal, que é uma igreja séria, e que já te batizou, então você já está batizado. Ela falou: não, pastor, eu quero ser rebatizada, porque aquela igreja mudou muito. Pra você ter uma ideia, eu fui na igreja no domingo, no segundo domingo eles já me batizaram, mas como ninguém me falou nada, no terceiro domingo eu estava pulando carnaval. Eu nem sabia o que eu estava fazendo quando eu me batizei. Então ela passou pelo batismo de novo. Foi uma escolha dela. Eu nem sabia que aquela igreja em particular tinha, digamos assim, se degenerado de tal maneira. Mas ela mesma testemunhou. Tudo bem. Nossa postura presbiteriana nós não brigamos pela forma de batismo. Nós batizamos por aspersão. Você não vai ser batizado de outra forma. Mas um irmão, que eu chamo de irmão, que foi batizado numa outra igreja, de uma outra maneira, uma igreja bíblica, ele será recebido aqui com alegria. Agora, há igrejas hoje em dia que, infelizmente, não são nem bíblicas e não batizam da maneira bíblica. Por isso aquele adendo ali, por isso aquela colocação, né? Aquele que vem de uma igreja e recebeu lá o batismo bíblico, evangélico mesmo, ele é recebido aqui, a gente recebe sem que ele tenha que passar de novo pelo batismo. Diferente de outros lugares em que parece que o batismo é que salva. Não, porque você não foi batizado dessa maneira, você tem que ser rebatizado, ou não foi batizado assim, e o batismo não salva. Quem salva é Jesus. O batismo é o sinal visível da graça invisível que já se operou no seu coração. Mas enfim, esses são os membros da igreja. Eu acabo abrindo parênteses para explicar outras coisas porque eu não consigo. Mas é isso. Os membros da igreja são esses. Os membros da igreja são comungantes e não comungantes. Os comungantes são os que tenham feito a sua pública profissão de fé. Os não comungantes são os menores de 18 anos de idade que, batizados na infância, não tenham feito a sua pública profissão de fé. Nós temos algo que nos distingue da maioria das igrejas evangélicas de hoje, porque nós batizamos as nossas crianças por causa da aliança. Nós já demos estudo aqui sobre isso, mas porque nós entendemos que Cristo não revogou esse princípio da aliança. E Deus teve uma promessa que Ele deu a Abraão, e essa promessa, ela se estendeu à sua descendência, e o selo dessa promessa era a circuncisão. A nossa circuncisão agora é o batismo. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. E Jesus disse que não veio revogar a lei, mas veio para cumpri-la. Então ele cumpre toda a lei sacrificial, não precisa mais fazer sacrifício, mas o restante da lei que não é sacrificial, continua praticando. Jesus substitui a Páscoa pela Santa Ceia e substitui a circuncisão pelo batismo. E então nós batizamos nossos filhos porque nós estamos incluindo nossos filhos na aliança do Senhor. Alguém que é batizado e fez sua pública profissão de fé, nós chamamos de membro comungante. E aquele que ainda não fez sua profissão de fé, só foi batizado na infância, ele é um membro não comungante.
Agora, se ele chegar aos 18 anos sem ter feito sua profissão de fé, sem honrar esse compromisso de aliança que seu pai fez, então ele deixa de ser membro da igreja, ele não é nem não comungante mais. Então, você tem essas duas qualidades de membro: o membro comungante, o membro maior, que são aqueles que fizeram sua profissão de fé e passaram pelo batismo, e nós temos aqueles que são não comungantes, que só foram batizados pelos seus pais ou responsáveis e ainda não fizeram a profissão de fé. Se ele chega aos 18 anos sem ter feito sua profissão de fé, ele deixa de ser um membro não comungante da igreja. Então, um adolescente que faz sua profissão de fé, ele se torna um membro comungante. Agora, se ele chega à idade de 18 anos sem fazer sua profissão de fé, tendo sido batizado pelos seus pais na infância, ele também deixa de ser membro da igreja, porque não fez seu compromisso. E 18 anos é uma data porque entende-se que com 18 anos, pelas nossas leis, aí um homem é emancipado, se torna responsável por si mesmo. Antes disso, ele é responsabilidade de seus pais. Mas nós sabemos que muitos se decidem com relação a essas coisas muito antes dos 18 anos. Mas enfim, é isso. Até aqui, ok? Então nós somos recebidos pelo batismo e pela profissão de fé. E nós temos membros comungantes e não comungantes. Os não comungantes são as crianças e os membros menores de 18 anos. Fizemos 18 anos, não fizemos o compromisso, não somos mais membros. Mas se você fez seu compromisso, se você fez sua pública profissão de fé, então você é um membro maior. Você não precisa nem ter feito 18 anos para isso. Você pode ser um adolescente que com 14, 15 fez sua profissão de fé, ser um membro maior. Tá bom? Assim é o sistema presbiteriano. Mas vamos continuar, se você tiver dúvida, você fala. Vamos participar um pouquinho? Vocês vão começar a ler os artigos junto comigo, para ninguém dormir aí sentado nessas cadeiras. Vamos lá? Artigo 13. Somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. Então, por exemplo, um membro comungante, ele ceia. Um membro não comungante, embora seja membro da igreja, ele não ceia. Um membro comungante pode ser eleito presbítero. Um membro não comungante não pode ser eleito presbítero. Então, todos os privilégios, se ele for homem, né, presbítero, não temos presbítera, até porque essa palavra nem existe, né? Não temos episcopisa, que seria o feminino de bispo, né? Também não existe bispa. Na língua portuguesa existe a episcopisa. Na língua portuguesa. Aqui não. Na igreja não. Tá? Então, o membro comungante é o que goza de todos os direitos. De votar, ser votado, participar da vida da igreja, votar nas assembleias, ajudar nas decisões com relação às coisas da igreja. O não comungante, embora membro, ele está sob a responsabilidade de seus pais ou responsáveis. Ele não goza de todos os privilégios da igreja. Parágrafo 1º. Só poderão ser votados, nós vamos juntos, agora combinamos. Os slides nós lemos juntos. Só poderão ser votados os maiores de 18 anos e os civilmente capazes. Maiores de 18. Nós temos um adolescente que já é membro comungante, mas ele não pode ser votado presbítero ou diácono. Ele tem que ter passado os 18 anos. Por quê? Até por questões civis e legais também. Porque entende-se que depois dos 18 ele é emancipado e ele pode se responsabilizar civilmente por muitas coisas. Ele pode se responsabilizar diante da justiça, das autoridades, sobre muita coisa. O que um menor não pode fazer. E civilmente capazes. Por quê? Há pessoas que não são civilmente capazes. De repente ele é um membro da igreja que entendeu a graça salvadora de Jesus, mas ele tem um problema intelectual, um problema mental, então ele não é civilmente capaz. Mas tem membros assim? Tem. Eu já recebi como membros comungantes pessoas com várias síndromes, mas eles entendiam a graça de Jesus. De algum modo misterioso, a graça de Jesus foi aplicada ao coração deles. Mas eles são civilmente capazes, responsáveis por si mesmos? Não. Então eles não podem ser votados para ser presbíteros, diáconos, para exercer cargos. Mas são membros da igreja, gozam dos outros privilégios. Só nessa questão de eleição que não. O parágrafo 2º. Para alguém exercer cargo eletivo na igreja, é indispensável o decurso de 6 meses após a sua recepção. Para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano, salvo casos excepcionais, a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindos de outra igreja presbiteriana. Então vamos entender isso? O sujeito chegou na igreja, ele foi recebido como membro. Amanhã tem uma eleição para qualquer coisa, para uma sociedade interna, para exercer alguma coisa, algum ministério. Ele já vai ser posto ali? Não. Ele precisa ter 6 meses de membro. Mas na UPA nem sempre acontece isso. Aqui na UPA é um monte de membro não comungante, com os adolescentes e com as crianças. Mas nas outras sociedades não, ele tem que ter 6 meses de membro. E para ser presbítero ou diácono, ele tem que ser membro há mais de 1 ano, para cumprir o princípio que Paulo nos ensina, que não seja um neófito, um novo na fé.
Então estabeleceu-se esse princípio de 1 ano. É claro que a gente sabe que tem gente que com menos de 1 ano está mais maduro do que muitos que estão na igreja há 10. E tem gente que com 10 anos estão menos maduros do que alguns que estão há 1. Mas precisa haver uma fonte reguladora. Aí você diz, mas a juíza do conselho tem excepcionalidade. Tem. De alguém que já seja um oficial vindo de outra igreja presbiteriana do Brasil. Aí o conselho pode se reunir com aquela pessoa e definir se ela pode ser eleita ou não. Porque pode ser que ele tenha vindo de uma outra igreja, mas não tenha maturidade para ser eleito presbítero ou diácono aqui, agora. Você é membro? Tem 6 meses ou mais de 6 meses? Aí você pode ser eleito para cargos. Tudo isso está naquilo que é a nossa constituição da igreja. Normalmente a gente não entrega uma para cada membro, mas os oficiais eles têm que ter conhecimento dessa constituição. Por isso que às vezes a gente avisa algumas coisas na frente e alguns irmãos não entenderam ainda, mas com o tempo a gente vai aprendendo essas coisas, vai assimilando, tá bom? Parágrafo 3º. Somente membros da igreja evangélica em plena comunhão poderão tomar parte na Santa Ceia do Senhor e apresentar ao batismo seus filhos, bem como os menores sob sua guarda. O que nós estamos dizendo com isso? Que, primeiro, a Santa Ceia não é uma festa inclusiva. Todo mundo que chega vem. Não é como naquelas igrejas, né? Você, irmão espírita, irmão católico, irmão bandista, venha participar da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor não é para ser ministrada a todo mundo, porque o apóstolo Paulo nos explica que se alguém come do pão e bebe do cálice sem discernir o corpo, se ele não sabe o que ele está fazendo, se ele não entende a unidade do corpo de Cristo, se ele não entende as doutrinas da graça, ele está tomando para si condenação. Então a ceia é ministrada sobre os membros da igreja, para os membros da igreja e para aqueles que são membros de uma igreja genuinamente evangélica. Há igrejas por aí que só dão a ceia para os da sua igreja. Isso é hipocrisia, na minha opinião, e eu sempre digo isso. Se o meu irmão é meu irmão, se ele é assembleiano, ele é batista e eu o chamo de irmão, ele tem que participar da mesa comigo. Eu chamo ele de irmão. Ele é meu irmão só para eu fazer política na rua, né? Uma política de boa vizinhança, mas na prática ele não é meu irmão, não. Se ele é meu irmão, ele ceia comigo. Se ele entendeu a graça salvadora de Jesus, ele pode cear. E ele deve cear. Então, a ceia não é uma festa inclusiva que vai recebendo todo mundo. Ela é exclusiva daqueles que entenderam a graça de Jesus. Mas ela não é uma festa exclusiva dos presbiterianos. Não é uma celebração exclusiva dos presbiterianos. A ceia é uma celebração maravilhosa, um sacramento a ser celebrado por todos os crentes. Um irmão que me visita, que é de uma outra denominação de fato bíblica e evangélica, ele pode cear. Examine-se o homem a si mesmo, então como do pão e beba do cálice. E a outra questão é trazer os filhos ao batismo. Não é assim, né? O sujeito de repente foi lá, o padre não quer batizar meu menino, não. Você podia batizá-lo, pastor. Você não é membro da igreja, não é membro... Não posso sair batizando crianças assim. A gente não faz esse tipo de coisa. A gente só batiza os filhos dos crentes, ou aqueles que são responsabilidades dos crentes, os filhos adotivos, aqueles que de repente você tem a guarda sobre eles, você pode trazê-lo ao batismo. Batizamos nossas crianças, eu volto sempre a repetir, por causa da nossa compreensão da aliança de Deus, por causa da nossa compreensão de que é uma aliança que passa de geração em geração. Nós incluímos nossos filhos na aliança. Quer dizer que todos serão salvos? Não, eles precisam de fato entender a graça salvadora de Jesus. Lembrando que batismo não salva, quem salva é Jesus. O batismo é o sinal visível de que eu estou me incluindo nessa aliança. Ele não salva, não. E a gente lembra do ladrão na cruz. Isso também não quer dizer que nós estamos excluídos do batismo. Não precisa, o ladrão da cruz não foi. O ladrão da cruz é uma excepcionalidade, aquele ladrão que estava do lado de Jesus ali. Ele é uma excepcionalidade. Ele não é o que molda a nossa prática. O que molda a nossa prática é o que a igreja cristã sempre fez. Batizou seus convertidos e Jesus mandou batizar. Artigo 14. São deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os deveres? Primeiro, viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Isso é um dever do crente. Um crente que não quer viver conforme a Bíblia não é um crente, velho. Ele precisa repensar isso. Segundo, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Um crente tem que honrar o Evangelho, tem que propagar o Evangelho pela vida, o testemunho e pela palavra. Quando o mundo nos cobra, fulano diz que é crente, mas fala da vida dos outros, fulano diz que é crente, mas não paga conta, fulano diz que é crente, mas... O mundo não está errado. Estão nos perseguindo? Não. Na verdade, o mundo precisa de exemplos, paradigmas, e os crentes são esses exemplos.
E quando nós deixamos de ser, o mundo se assusta. Então o crente tem que dar bom testemunho. Sim. E tem que viver conforme a palavra. E tem que pregar a palavra. C. Sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente. Sim. A gente sustenta a igreja moralmente e a gente sustenta financeiramente. O que não pode acontecer na igreja? A igreja não pode ser sustentada por outros recursos que não sejam os nossos, os dos membros da igreja. Igreja de Jesus não pede favor político. Igreja de Jesus não pede dinheiro político. Igreja de Jesus não sai por aí fazendo bingo ou rifa, que é jogo, que é condenado pelas Escrituras para juntar dinheiro para qualquer coisa. Os crentes é que sustentam a obra do Senhor Jesus. Somos nós. E é nosso compromisso e alegria sustentá-la moralmente, de tal maneira que as pessoas olhem e digam: não, a igreja presbiteriana é uma igreja séria, porque seus membros têm seriedade. E financeiramente, dizimamos e ofertamos. E eu gosto muito do princípio do dízimo, ele é muito justo. Se você ganha R$100, você dizima 10. Se você ganha R$1.000, você dizima 100. Se você ganha R$10, você dizima R$1. Se você não ganha nada, eu não ganho nada, pronto, acabou. Mas nós devemos sustentar a igreja, moral e financeiramente. É nosso dever. Obedecer às autoridades da igreja, enquanto essas permanecerem fiéis às sagradas escrituras. Isso aqui é importante. Você tem que obedecer autoridades. Não só as da igreja, mas como toda autoridade. Porque toda autoridade é instituída por Deus. Mas quando você faz sua profissão de fé, inclusive, isso está no seu compromisso. Você se compromete a obedecer às autoridades da igreja, e aí tem um adendo precioso. Enquanto essas se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras, e a gente quando faz profissão de fé diz, sim. Depois muita gente não quer mais honrar. Mas tem que honrar, você prometeu. E eu gosto desse enquanto se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque tem igreja por aí que o sujeito nem é bíblico. Mas quando você contesta, ele fala: ó, não toca no ungido do Senhor. Ó, você tem que me respeitar. Eu sou autoridade sobre a sua vida. A autoridade de um ministro cessa sobre a sua vida quando ele está fazendo ou esperando que você faça algo que não é bíblico. Então nós temos que ser fiéis às Sagradas Escrituras. Se amanhã eu enlouquecer e começar a não pregar mais Bíblia, pregar alguma outra coisa maluca, você está desobrigado de me obedecer. Esse é o ponto, e é assim que tem que ser. Tocar no ungido do Senhor não é não poder mostrar para ele os erros dele, não. O texto vem do episódio entre Davi e Saul. Davi nunca tocou no ungido do Senhor, ou seja, ele não matou Saul, mas toda vez que Saul errou e que ele teve a oportunidade, ele falou: por que você está me perseguindo? O que eu fiz? Os erros de Saul foram apontados, mas agora o pessoal pega esse texto, torce, e tudo que você fala para ele: nossa, você não pode tocar no ungido do Senhor. Às vezes você vai comentar com um sujeito, líder de uma igreja, que ele está errado, ele: ó, você está se levantando contra o ungido do Senhor. Não. Você pode e deve contestar o erro. Se não é bíblico, meu filho, não segue. Então esse é um compromisso que se faz. E a igreja presbiteriana te orienta assim: participar dos trabalhos e reuniões de sua igreja, inclusive assembleias. A igreja tem assembleias às vezes. Todo ano tem pelo menos uma. A ordinária, onde você vê os orçamentos, ouve os relatórios e tudo mais. Você participa da vida da igreja. E as extraordinárias, onde você vota, para presbítero, para diácono, para resolver algumas questões da igreja. Você elege pastores. Todas as vezes que eu estive em Nova Era foi por eleição, a Assembleia se reuniu. Há crentes que fazem sua profissão de fé e não vêm à igreja. Não, você tem que participar da vida da igreja, dos trabalhos da igreja. Você não pode simplesmente dizer: não, eu sou crente, sou ali daquela igreja. O crente, ele é praticante. Não pode existir crente nominal. O crente nominal não é crente. Ele só acha que é. O que é crente nominal? É aquele que é da boca para fora. Você vira para ele e pergunta: o que você acha? Eu sou cristão, eu sou presbiteriano. Mas qual a última vez que você foi à igreja? Deve ter uns 3 meses. Então esse cara não é crente. Ele não é um cristão. O cristão pratica. Devemos praticar, então, participar dos trabalhos da igreja. Vamos adiante. Bom, peraí, antes de irmos. Até aqui, tá indo tudo bem? Você quer tirar alguma dúvida? Então vamos lá. Todo mundo caladinho. Artigo 15. Perderão os privilégios e direitos de membro os que forem excluídos por disciplina, e bem assim os que, embora moralmente inculpáveis, manifestarem o desejo de não permanecer na igreja. 2 pontos. Quem que perde os direitos de membro, então? O que foi excluído por disciplina. O que é a disciplina? É quando a gente tem que privar aquela pessoa dos privilégios que ele tem na igreja por causa de algum comportamento muito absurdo. Se ele chegar a ser excluído, pode ter certeza que é por causa de um comportamento muito absurdo. Porque o processo de disciplina, primeiro vem o aconselhamento, particular. Se não resolveu aí,
Vem a admoestação, que é quando o conselho convida, o irmão convoca, ele vai lá e ele recebe uma palavra de exortação mais séria. Tem a disciplina do afastamento, que é quando a pessoa é afastada dos seus privilégios por um tempo, mas logo ela pode retornar. Quando é exclusão, quando ela deixa de constar no nosso rol de membros, quando ela é excluída da igreja, é certamente porque ela fez alguma coisa muito séria e cabeluda mesmo, da qual ela não se arrepende. Porque a disciplina não é para jogar o membro fora. A disciplina é para correção, para que ele volte restaurado, restabelecido. E o outro ponto em que a pessoa perde os direitos de membro é quando ela, por si mesma, embora não tenha feito nada de errado, ela se manifesta dizendo que não quer mais permanecer na igreja. Pode acontecer? Pode. Ah, não quero mais ser membro da igreja. Estou pedindo aqui o meu desligamento. É um processo estranho? É. Considerando que a pessoa foi discipulada, considerando que a pessoa fez profissão de fé, teve tempo de pensar nisso, é um processo estranho pedir agora para não ser mais membro da igreja. Mas pode acontecer. Nesses dois casos, ela perde todos os privilégios da igreja. Se tiver cargo, não deixa de ter, não pode mais votar, ela não participa mais da vida da igreja nesses dois casos, tá bom? Mas isso aqui a gente espera que não aconteça nunca mesmo, só recebendo, em nome de Jesus. Aí nós temos a admissão de membros. Como que a gente faz isso? Admite novos membros. Artigo 16. A admissão aos privilégios e direitos de membro comungante da igreja dar-se-á por, primeiro, profissão de fé dos que tiverem sido batizados na infância. Então, o menino foi batizado pelos pais na infância, agora ele tem idade, agora ele quer honrar a aliança do seu pai e a aliança com Cristo, agora ele quer fazer sua aliança. Profissão de fé é um dos meios em que ele se torna um membro comungante com todos os direitos de membro. B. Profissão de fé e batismo. Foi o meu caso. O Senhor Jesus me alcançou, eu já estava com 16 anos. Eu não tinha sido batizado, eu não tinha recebido o batismo bíblico, cristão, evangélico na infância. Eu tinha recebido um outro batismo. Então, eu passei pelo batismo e profissão de fé. É outra maneira de sermos recebidos pela igreja. C. Carta de transferência de igreja evangélica. De repente, o irmão está numa outra igreja, mas por alguma razão ele resolve ir para cá. Ele pode trazer uma carta de transferência vindo da sua igreja e nós o recebemos. Esse procedimento tem sido mais complicado hoje em dia. Poucas igrejas dão carta de transferência para o membro. Eles ficam, a maioria fica nervoso, aborrecido, não quer dar a carta de transferência, mas alguém que sai da sua denominação de um modo tranquilo, deve poder trazer uma carta de transferência. E aí é outra maneira dele ser recebido. D. Jurisdição a pedido sobre os que vierem de outra comunidade evangélica. Imagina alguém que não tem nenhum problema lá na sua comunidade evangélica, na sua igreja, ele deseja vir para cá, mas as autoridades daquela igreja se recusam a dar a ele uma carta de transferência. O que ele faz? Ele lavra um documento de próprio punho, assina, pedindo para ser recebido aqui. Ele pode ser recebido assim. A jurisdição a pedido. Jurisdição ex officio sobre membros de comunidade presbiteriana após um ano de residência nos limites da igreja. Bom, de repente nós temos alguém que muda aqui para a nossa cidade e ele veio de uma outra igreja presbiteriana. Por alguma razão que a gente não sabe por quê, a carta de transferência dele nunca vem, ou ele não pede, mas já tem um ano que ele mora aqui, então nós podemos assumir jurisdição sobre ele. Nesse caso, só se ele for vindo de outra igreja presbiteriana. Se for de outra igreja evangélica, ele tem que fazer a cartinha dele. É uma maneira dele se tornar membro. Restauração dos que tiverem sido afastados ou excluídos dos privilégios da igreja. Lembra daquele lá de trás, que deixou de ser membro porque ele teve que ser excluído, porque alguma coisa ele fez? Alguma coisa aconteceu? Pois é, ele pode um dia se arrepender, comparecer ao conselho dizendo: eu estou arrependido, eu quero ser restaurado. É com alegria, com júbilo, com satisfação que a gente faz isso para o irmão. É com muita alegria. De repente ele foi persistente no pecado, não adiantou aconselhar, não adiantou demoestar, não adiantou afastar, não adiantou nem mesmo excluir, mas um dia depois de excluído, o Santo Espírito tocou no coração dele: gente, que besteira, ele procura restauração, que alegria, ele é recebido de novo. É uma maneira dele ser recebido na igreja. G. Designação do presbitério nos casos do parágrafo 1º do artigo 48, inciso 15. Olha, eu não vou entrar nesse artigo 48, mas é que às vezes alguém pode ser mandado pelo presbitério para congregar na nossa igreja. Por exemplo, um pastor que jubilou,
Ele fez 70 anos, ele entende que ele não consegue mais exercer o pastorado, então agora ele quer descansar. Aí o presbitério jubila aquele pastor e designa dizendo o seguinte: agora o pastor fulano de tal é membro da igreja tal. É um dos casos em que alguém pode ser designado pelo presbitério para se tornar membro daquela igreja ali. É uma das maneiras de você se tornar membro da igreja. Até aqui, tem alguma coisa que você não entendeu? Porque eu disparei e eu preciso saber se você está entendendo o que nós estamos falando com você. Você vai falar assim: pastor, eu não vou guardar isso tudo. Eu sei, você está tendo uma base, um princípio, e na hora que acontecer alguma situação, você vai lembrar: o pastor falou disso. Tá? Isso é só uma base. Eu não espero que você guarde isso tudo, não. Você não pode fazer como a minha professora de química, que fez a gente decorar a tabela periódica toda. Depois falou assim: não, vocês não precisam decorar isso, não. Ninguém decora. Era só para vocês terem um conhecimentozinho. Então não vou fazer vocês decorarem isso. Só estou mostrando para vocês terem um conhecimento de que isso existe e como é que funciona. No devido tempo, vocês vão lembrar. Artigo 17. Os membros não comungantes são admitidos por... Então nós vimos os maiores. Agora, e as crianças, os menores? Como que eles são admitidos? Primeiro, batismo na infância de menores apresentados pelos pais ou responsáveis. De repente você não é o pai da criança, mas você tem a guarda dela. A justiça determinou que ela é sua. Então agora você pode trazê-la ao batismo. De repente os pais morreram, o avô ficou com a guarda. Então agora o avô pode trazer o batismo. De repente não é seu filho biológico, mas você o adotou. Então na nossa compreensão bíblica ele é seu filho. Você pode trazê-lo ao batismo. Na igreja tem 4 assim, né? Tem. Nós temos várias situações ali em Nova Era em que foram recebidos assim. Ou é adotivo, ou é filho, é neto, né? Ou, vocês conhecem um caso, né? O Alex e a Aline, eles adotaram o Lucas e levaram o Lucas ao batismo. Essa é uma das maneiras da gente fazer isso. B. Transferência dos pais ou responsáveis. Então, alguém se muda para aqui, os pais vêm transferidos para essa igreja, os filhos também vêm automaticamente. C. Jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis. É aquele caso. O pai mora aqui há mais de um ano, a gente está assumindo os pais, os filhos já tinham sido batizados lá na outra igreja, eles também são assumidos aqui, na outra igreja presbiteriana. Tem algumas coisas que surgem daqui e que são tratadas nos nossos concílios. Presbitério, Sínodo, Supremo Concílio, que é o órgão maior da nossa igreja presbiteriana do Brasil, que às vezes nos orientam: olha, você pode receber membros nessa situação, ou você não pode receber membros nesta outra situação. Nós temos casos assim, em que o Supremo Concílio nos orienta. Por exemplo, uma situação civil qualquer. Então, lá tem algumas orientações, se podemos receber ou não. Uma situação em que a pessoa está incorrendo em algum pecado e não se arrepende dele. Então ela tem que ser trabalhada primeiro para depois ser recebida. Existem várias normas dentro da igreja que a gente tem que ficar estudando, às vezes quebrando a cabeça, e que também nos orientam. Então dentro da igreja presbiteriana, eu não sou um bispo que chega e diz assim: não, hoje eu resolvi que vai ser assim. E aí amanhã eu trato com a outra pessoa a mesma circunstância de maneira diferente. Não, fulano eu gosto mais dele, eu vou recebê-lo. Outro eu não gostava, eu disse que não queria. Não, nós não somos episcopais, eu não sou bispo da igreja. Além do conselho se reunir para resolver determinados casos, ainda existe a circunstância das leis que a igreja votou, das orientações que a igreja já tem trazido. Esses são pontos importantes para a gente entender. Muitas decisões que a gente tem que tomar, elas não são por causa daquilo que a gente pensa. Primeiro de tudo, elas têm que jorrar da Bíblia. Tem que ser escritura. E segundo, nós temos que respeitar aquilo que a nossa igreja legislou a respeito. De 4 em 4 anos a gente tem a reunião do Supremo Concílio. Lá chegam muitas consultas, muitas perguntas. Então aqueles homens que estão ali reunidos, pastores e presbíteros, eles decidem sobre várias coisas da vida da igreja. Um exemplo, a maçonaria foi uma grande discussão na nossa igreja. Até que hoje está definido que você tem que trabalhar como cristão, alguém que se converte, para que ele deixe de ser um maçom. E o oficial da igreja ele nem pode ser um presbítero ou um diácono, se ele for maçom. Por quê? Porque nós entendemos, e que bom que a igreja entende, né, que a maçonaria na verdade é uma religião ocultista, e é mesmo. Por tudo que eu já estudei, pelos contatos que eu tive com esta sociedade, porque para todo mundo que você pergunta, inclusive pastores que foram maçons aí mais antigos, que hoje em dia esse troço está acabando também, graças a Deus, a maioria não te fala o que acontece lá, só vão dizer: não, a maçonaria é uma sociedade filantrópica e filosófica. Mas nós entendemos que tudo aquilo que tem algo oculto, escondido, tem alguma coisa errada. Porque o cristianismo não é a religião das coisas escondidas. O cristianismo é uma religião das coisas reveladas.
Então o que é mistério para nós? Mistério é aquilo que está revelado, mas a nossa mente não consegue entender. Mas nós não ficamos escondendo coisas das pessoas, não. Vem que quando você estiver no grau 32, você vai saber 33, você vai saber tudo da igreja. Não, aqui é a religião das coisas reveladas. Você sabe no que nós cremos, nós declaramos para todo mundo no que nós cremos, todo mundo sabe. Se você aceita, você é bem-vindo. Se você não concorda com as nossas doutrinas, você não é obrigado a ficar aqui. Então, a maçonaria, por exemplo, é um caso que foi regulado pela igreja, e a gente, quando toma decisões sobre membros ou sobre oficiais, a gente toma baseado naquilo que a igreja já decidiu. Você entendeu isso? Silêncio é uma coisa muito preciosa, né? Ele pode querer dizer que todo mundo entendeu tudo, ou também pode dizer que ninguém entendeu nada. Mas enfim, vamos lá? Bom, nós temos um outro documento que são os princípios de liturgia. Por que eu separei? Porque tem algumas questões sobre batismo aqui que são interessantes e que geram curiosidade na gente. Por exemplo, o batismo de crianças. O que esse documento diz? Lá no seu artigo 11 diz assim: os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil devem apresentar seus filhos para o batismo, não devendo negligenciar essa ordenança. Então, para nós, é estranho que alguém seja membro da igreja, diz que concorda com as doutrinas da igreja, mas não traz seu filho ao batismo. O membro da igreja presbiteriana, tendo filhos, deve se alegrar com o privilégio de trazer esse filho ao batismo bíblico. Eu não estou entrando no mérito de a irmã é cristã, o marido não concorda, aí vocês vão ter que... Não é isso não. Mas eu estou dizendo o seguinte: um casal presbiteriano que diz assim, eu sou presbiteriano, mas eu não concordo com o batismo das minhas crianças. Ele precisa pensar sobre isso, porque um presbiteriano tem que trazer seu filho ao batismo. E é com alegria que a gente traz os filhos da gente ao batismo, entendendo a aliança do Senhor. Agora, a gente sabe que existem excepcionalidades. Irmãs que estão na igreja, o marido não entende esse privilégio. Ou irmãos que são convertidos, a esposa não, ela não entende o privilégio, tem aquela discordância ali. Não brigue por isso. Eduque seu filho no caminho do Senhor e você vai ver, você vai ganhar. Às vezes a pessoa se desgasta por causa do ritual e vem aqui e batiza o menino. E nunca ensinou o menino nada daquilo que ele prometeu no dia do batismo. Então é melhor que você ensine bem, ao invés de ficar brigando com o seu cônjuge dentro de casa por causa disso. Mas se ambos são cristãos e entendem as nossas doutrinas, eles têm que trazer os filhos ao batismo. Parágrafo 1º. No ato do batismo, os pais assumirão a responsabilidade de dar aos filhos a instrução que puderem e zelar pela sua boa formação espiritual, bem como fazê-los conhecer a Bíblia e a doutrina presbiteriana, como está expressa nos símbolos de fé. A obrigação de um pai presbiteriano é ensinar o seu filho no presbiterianismo. Não, eu não vou ensinar o meu filho, deixa ele crescer, depois ele resolve. Se você entende que as doutrinas aqui são bíblicas, e você entende se você se fez membro, você não pode negligenciar isso aos seus filhos. É aquilo que eu costumo dizer. Você não deixa seu filho escolher o que ele vai vestir. Você não deixa seu filho escolher o que ele vai comer. Você regula a dieta dele, você regula o vestuário dele. Por que você não vai regular e investir na dieta espiritual do seu filho também? Temos que ensinar os nossos filhos as doutrinas bíblicas e as doutrinas da nossa igreja. E no batismo os pais se comprometem a isso. Muitos não têm cumprido isso ultimamente, mas tem que fazer. Ensinar as doutrinas da graça, ensiná-lo a amar essas doutrinas que são tão preciosas para a nossa vida. Tá bom? Artigo 2º, parágrafo 2º. A criança será apresentada por seus pais ou por um deles no impedimento do outro, com a declaração formal de que desejam consagrá-la a Deus pelo batismo. Você está consagrando seu filho a Deus pelo batismo. Você não está salvando ele porque nós derramamos água na cabeça dele, não. Você precisa agora ensiná-lo as doutrinas da graça, para que ele as compreenda e seja salvo. Quem salva é Jesus. Mas o batismo é um sinal de consagração e de inclusão maravilhoso na aliança, que nós não podemos negligenciar enquanto cristãos, enquanto crentes em Cristo Jesus. Parágrafo 3º. Os menores poderão ser apresentados para o batismo por seus pais adotivos, tutores ou outras pessoas crentes responsáveis por sua criação. Aí sim. Agora chegar aqui um que nem crente vai falar, queria batizar meu menino porque eu acho legal. Não, isso aí, bora, né? Parágrafo 4. Nenhuma outra pessoa poderá acompanhar os pais ou responsáveis no ato do batismo das crianças a título de padrinho ou mesmo de simples testemunha. Nós não temos padrinho na igreja presbiteriana. Nós não temos padrinhos e madrinhas na nossa tradição reformada. Por quê?
Primeiro, porque isso não existe na Bíblia. Ah, mas alguns segmentos evangélicos têm. Tem por influência católico-romana, mas nós não temos essa figura na igreja presbiteriana, nem numa igreja genuinamente evangélica, séria. As igrejas que o têm, tem igreja evangélica que tem por influência do catolicismo romano. Nós não temos padrinhos de batismo, madrinhas de batismo ou testemunhas de batismo, por uma razão muito simples: a Bíblia não tem essa figura. E porque também você vai se lembrar que todos os crentes se comprometem com um novo membro aqui. As testemunhas do batismo já estão na igreja, são todos os crentes e cada crente. A figura do padrinho ou madrinha, não é padrinho, é diminutivo de padre, paizinho. A figura ou madrinha é diminutivo de madre, que é mãe. A ideia disso lá no catolicismo romano é que ele seria responsável pela criança no caso de falecimento dos seus pais. Nós sabemos que isso não funciona, responsável inclusive para educar na religião. Nós sabemos que isso não funciona. A melhor coisa que o padrinho servia pra gente quando era católico era para dar presente. Tinha uns que eram ruins que nem presente dava. E o outro ponto é o seguinte: a responsabilidade da criação espiritual dos filhos é dos pais ou dos responsáveis. E a responsabilidade de apoiá-lo no crescimento da vida espiritual é de toda a igreja. Então, não existe na nossa doutrina, nem na Bíblia, nem em costume, nem em tradição nenhuma nossa, a figura do padrinho, da madrinha. Isso não existe. Não temos padrinhos de batismo, não temos madrinhas de batismo, não temos padrinho de casamento também, não é o caso aqui, mas me lembrei. E nem madrinha. O que nós temos em casamento são testemunhas. No cartório, as pessoas que assinam os documentos para nós são testemunhas, não padrinho e madrinha. E na igreja, as pessoas que testemunham do nosso casamento são testemunhas, não padrinhos e madrinhas. São coisas para a gente aprender. Isso não existe na tradição cristã, isso não existe na Bíblia, isso não existe na nossa tradição reformada. Alguma coisa até aqui? Alguma dúvida você teve? Não? Então vamos lá? Profissão de fé e admissão pela comunhão com... A plena comunhão da igreja. Profissão de fé e admissão à plena comunhão com a igreja. Artigo 12. Todo aquele que tiver de ser admitido a fazer a sua profissão de fé será previamente examinado em sua fé em Cristo, em seus conhecimentos da palavra de Deus e em sua experiência religiosa. E sendo satisfatório esse exame, fará a pública profissão de sua fé, sempre que possível, em presença da congregação, sendo em seguida batizado, quando não tenha antes recebido o batismo evangélico. Então vamos entender isso aqui? O sujeito vai fazer sua profissão de fé? Ok. Primeiro, ele então passa pelo exame do conselho. Ele já foi doutrinado, discipulado, a gente precisa ser, não tem como queimar essa etapa. A gente precisa ensinar para as pessoas no que nós cremos, quais são as nossas doutrinas, para quando ele vier aqui à frente fazer sua profissão de fé, ele faça com convicção. É estranho que alguém faça profissão de fé e depois comece: uai, mas eu não sabia disso. Ué, mas eu não concordava com isso. Ora, eu não concordo com isso que essa igreja está ensinando, então nós ensinamos antes. Aí ele vai ao conselho, ou o conselho pode designar um grupo de presbíteros, uma comissão, para examinar esse irmão, e ele será examinado quanto a algumas coisas. Quanto à sua fé em Cristo Jesus, que é o mais importante. Se ele não crê em Cristo Jesus, acabou o exame. Os seus conhecimentos da palavra de Deus e a sua experiência religiosa. Ou seja, tem uma experiência de fato com Cristo, de transformação de vida, né? Então, ótimo. Se isso for satisfatório, ele vai fazer a sua pública profissão de fé. Então, o conselho examina essas coisas. Na experiência religiosa, por exemplo, olha, o que Cristo mudou na sua vida? Porque o apóstolo Paulo fala, né? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Mas se alguém chegar no conselho e falar: não, eu creio em Cristo, mas eu menti e continuo mentindo. Mas eu roubava e continuo roubando. Mas eu estava errado e estou achando que está normal continuar errado. É porque ele não teve uma experiência com Cristo. Então ele não pode ser recebido pela igreja. Nós não ficamos perfeitos. O cristão não é aquele que não peca mais. Mas o cristão é aquele que tem vergonha de pecar. O cristão não é aquele que deixou de pecar totalmente. Ele peca, mas ele se arrepende profundamente e ele vai vencendo, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, seus pecados a cada dia, por dia. Agora, quando alguém declara o seguinte: olha, eu quero ser crente, mas está tudo normal aqui em casa, está tudo normal do jeito que eu já vivia, então tem alguma coisa errada. Eu quero ser crente, mas eu ainda gosto de entornar todas, e não vejo problema nisso.
Eu quero ser crente, mas eu continuo dando tombo nos outros aí nos meus negócios. Eu continuo sendo desonesto. Então essa experiência religiosa não aconteceu. Essa experiência de transformação, ela não começou a acontecer. Esse processo não foi deflagrado. Então não pode ser recebido. Mas passando esse exame, o sujeito é recebido e, como o nome diz, é pública profissão de fé. Ou seja, eu professo, eu declaro a minha fé publicamente diante de todos os homens. Tá ok? Aí eu quero saber se nós ficamos com alguma dúvida, porque você recebeu muita informação agora. E eu quero saber se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma pergunta. Quero abrir para esse momento agora. Eu acho que nós ainda temos tempo, né? Temos um tempinho aqui. Ô, pastor, Sim. eu principalmente tenho alguma dificuldade, é por causa da minha perna estar ferida. Sim. Às vezes eu deixo divino. Mas aí é diferente. Por uma questão de enfermidade, de um problema físico, a gente entende. Agora tem gente que está absolutamente perfeito. Não vou na igreja não, com preguiça. Tem 2 meses que não vai à igreja. Tem 1 mês que não vai à igreja. Aquele ponto de participação nos trabalhos tem a ver com isso. Agora, quando o irmão tem uma dificuldade, quando o irmão tem um problema físico, por exemplo, eu pastorei um homem agora já falecido, que ele só conseguia ir à igreja no dia de Santa Ceia. Só conseguia porque os irmãos da igreja se dispunham a ir de carro, carregá-lo até o carro, depois carregá-lo até o templo. Ele participava da ceia. Nos outros dias ele não conseguia ir. Absolutamente é compreensível tudo isso. Mas ele desejava muito. Toda vez que você ia lá, ele falava, um dia eu vou andar, porque eu vou andando para a igreja. Ele sonhava com isso. Hoje ele anda, só que ele anda na glória com Jesus, né? Está andando no lugar melhor. Que eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu tenho prazer de vir na igreja. Sim, a gente vê, né? E é isso que o cristão tem que ter: prazer de estar na casa do Senhor, prazer de congregar com os irmãos, prazer de ouvir a palavra, mesmo quando ela nos confronta. O cristão deve ter prazer em ouvir a palavra, mesmo quando ela bate na gente, que a gente sai daqui moído. Por quê? Porque a misericórdia de Deus transformando a gente para a gente ser melhor cada dia, para ficarmos mais próximos dele, né? Ele está nos preparando para irmos morar na glória com ele. Que grande bênção é. Mais alguma coisa, meus irmãos? Outra coisa, pastor, que infelizmente às vezes eu escuto de muitas pessoas que se dizem evangélicas que sempre faz uma fezinha na tal da quina da virada. Loteria, Mega Sena. Eu falei com um cidadão, digo, rapaz, pra gente que não tem dinheiro, eu não jogo. Mas tanto faz você acertar uma quina acumulada como se acumular. Sim. Pra quem não tem 1 milhão, É. o negócio é você parar de jogar. O princípio bíblico é que não joguemos. Mas agora tem igreja por aí, tem denominação, não vou nem usar o termo igreja, que está ficando muito esquisita, né? Por exemplo, esses dias eu vi uma que faz um bingo de fim de ano. Todo mundo que for fiel dizimista durante o ano inteiro recebe uma cartela e no fim do ano concorre a um carro. Isso é ridículo. Tem umas coisas que se dizem em igreja que estão fazendo isso. Ou aquela ação entre amigos. Olha, eu só entendo o seguinte: quando alguém me fala assim, compra uma ação entre amigos, uma rifa, né? Ou bingo. Eu falo, olha, eu te dou o dinheiro para ajudar no que... O que é o negócio? Mas eu não quero isso não. Se for um negócio justo, honroso, eu vou te ajudar. Porque ou eu ajudo de coração, ou eu não ajudo. Porque se eu estou comprando uma rifa, é interesse e é jogo. E jogos de azar, nós sabemos, a Bíblia condena. Nada de Mega Sena, Telecena, bingo, rifa, ação entre amigos. Que nome mais eles dão para essas coisas? Nada disso, nenhum jogo de azar. A Bíblia os condena e eu não vou fazer. Na verdade, a igreja nos ensina a servir, em vez de fazer ação entre amigos, vamos servir. Vamos ser servos. Eu penso que seja um absurdo, por exemplo, vamos fazer uma rifa para comprar uma cadeira para fulano. Aí nós vamos rifar um rádio, uma televisão, uma leitoa. Gente, se nós temos um coração verdadeiramente transformado, vamos ajudar essa pessoa. Pronto, acabou. Sem esperar que eu ganhe alguma coisa, sem alimentar uma ilusão de que eu possa vir a ganhar alguma coisa. Então eu não estou ajudando, eu tenho um outro interesse. Meu interesse é na leitoa, eu quero comer leitoa. Quer comer leitoa, gente? Ajuda o menino com a cadeira, a gente reúne aí, compra uma leitoa, come essa leitoa. Mas assim, nós temos que entender que nós estamos aqui exatamente para servir. Então o cristão, ele precisa entender que nós somos observados. O mundo pode até, que cristão moderno, quando está na sua frente. Olha que
cristão moderno faz as coisas que a gente faz, mas quando você vira as costas, você viu, diz que é crente, olha lá, mas ali, joga, bebe, apronta, sei o que. O mundo é assim, ri pra gente, pra nos manter nesse pecado, e o sujeito tá achando que tá sendo simpático pro mundo, mas quando você vira as costas, o mundo te ridiculariza. Olha lá, diz que é cristão, diz que é crente. É engraçado, o mundo não quer viver o padrão de santidade que Deus requer de nós. Mas o mundo sabe muito bem qual é o padrão de santidade que Deus requer. Eles sabem, só não vivem. Mas não vivem porque não estão convertidos, não foram convertidos pelo Senhor Jesus. Mas tem Nós que fomos, eles têm discernimento. A lei está ali gravada no coração, como diz o apóstolo Paulo. Então nós temos que entender isso. Irmão, eu nem sei se tem alguém aqui que joga na Sena, na Mega Sena, na Telecena, e se soubesse tinha tratado direto com esse irmão, tá, gente? Só estou dizendo isso. Porque nós não estamos falando aqui para ninguém. Nós só abrimos uma... Se eu soubesse, já tinha sentado com o irmão e falado, meu irmão, tá errado. Se nós não tivermos mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu espero que tenha sido instrutivo para você entender um pouco mais de como funciona o sistema presbiteriano.